Glória a Deus. Está preparado para a palavra? Vamos lá. Nesses dias nós temos caminhado sobre um fundamento que nós vamos compartilhar todo esse mês de setembro, onde nós estamos falando sobre a igreja. Esqueci de aumentar, né, irmão? Oh, meu pai. Mas eu sei que você consegue enxergar, vai. A igreja que eu vejo. Eu tenho pensado sobre isso bastante e pensado em outros pontos que nós poderíamos falar aqui nesses dias, mas eu quero compartilhar apenas 4 pontos durante esse mês de setembro. Na semana passada eu compartilhei com você que a igreja que nós vemos, a igreja que Deus vê, a igreja que nós queremos ser, é uma igreja que entende quem ela é em Deus por meio de Cristo. Então eu falei para você que a igreja que Deus vê, ela é uma igreja formada de filhos, herdeiros e não de escravos. Você lembra disso? Depois eu falei com você que a igreja que Deus vê é uma igreja que é uma obra consumada em Cristo Jesus. Depois nós falamos que a igreja que Deus vê é uma igreja que é uma noiva perfeita aos olhos do noivo. Vira para essa perfeição que está do seu lado aí. Fala para ela, você é perfeito, irmão. Se não for, você olha para cá, ó. Pode falar. Obrigado, irmão. Você quer falar para o próximo, você não fala para mim? Ninguém fala nada para mim? Mas essa é a igreja que Deus vê, e essa é a igreja que nós precisamos nos ver nesse tempo, amém? E hoje eu quero falar sobre um ponto muito interessante. Você sabe que nós estamos vivendo a era mais conectada da história, e você sabe que essas crianças agora, esses pequeninos que estão aí no nosso meio, eles nunca vão saber o que é viver no mundo sem inteligência artificial. Nunca. Por exemplo, os dinossauros entre nós sabem o que é viver uma vida sem internet. Hoje, internet está em tudo, até geladeira tem internet. E a cada tempo que passa, e graças a Deus por isso, porque isso é uma profecia para a volta de Jesus, cada vez que o tempo passa, mais conectados nós seremos. Mas a verdade é que quanto mais a tecnologia cresce, esse sistema de conexão cresce, mais a humanidade vai se afundando na solidão. Ao mesmo tempo que nós somos a geração mais conectada da história, nós somos a geração mais depressiva da história. Por quê? Você olha nas redes sociais, quem tem Facebook aqui ainda? Olha aí, ó, que benção. Orkut, você tem? Você perguntar para os meninos o que é Orkut, não sabe. Nunca nem viu. Pergunta o que é Lan House. O que é isso? Não sei. Por quê? Porque a geração vai avançando. Agora tudo que nós temos, está tudo aqui, né? Antigamente você pagava hora para ir na Lan House para entrar no Orkut, conversar com seus amigos, nas comunidades. Hoje está tudo aqui nesse trem. E quando não funciona, você fica bravo, né? Mas ao mesmo tempo, quantos seguidores você tem lá no seu Facebook, no seu Instagram? Não vamos humilhar ninguém, porque eu estou na guerra com esse algoritmo, ele não gosta de mim. Mas imagine, você tem lá 500 pessoas te seguindo nas redes sociais, 1000 pessoas, 1 milhão de pessoas. Você vê como é que a nossa cabeça ela é doida, né? Se uma pessoa tem 100 seguidores, é muito ou é pouco? Pouco. Mas enche esse salão com 100 pessoas, é muito ou pouco? A pessoa tem 500 seguidores, é muito ou pouco? Pouco. Mas vai colocar essa pessoa para falar na frente de 500 pessoas. Ou seja, esse mundo tecnológico, ele vai desvirtuando a nossa cabeça daquilo que é de fato verdade. Porque a pessoa, ela diz que ela tem 1000 seguidores, mas ela não consegue conversar com 1000 pessoas.
ela não consegue se relacionar com as pessoas. E esse é o detalhe do que eu quero compartilhar com você. Do que adianta ter 1000 seguidores, sendo que quando você precisa, às 3 horas da manhã, você não sabe nem para quem ligar? É verdade ou não? O que adianta você ter um monte de curtida, mas na hora que corta a sua energia, você não tem ninguém para recorrer? Qual é a relevância de vivermos em um mundo conectado, onde essa conexão é superficial? E o problema é, quando nós começamos a viver essa realidade dentro da igreja, onde nós somos uma grande igreja, onde vive todo mundo isolado, um grande oceano, de um monte de gente isolada. E esse é meu medo, sabia? Um dos grandes medos que eu tenho do nosso crescimento, é nós não entendermos, que a igreja que Deus vê, é uma igreja que vive em aliança. Porque foi isso que fez a igreja primitiva morrer. A igreja primitiva nasceu, cresceu por meio de aliança, mas ela morreu a partir do momento que as alianças foram quebradas. E todas as cartas dos apóstolos sempre são voltadas para esse princípio. Olha, cuidado, há no meio de vós lobos, cães, que querem quebrar a unidade de vocês. Cuidado, não se associe com essas pessoas, nem sequer sentem na mesa para comer com elas. Por quê? Porque o maior poder da igreja não está na sua estrutura, mas na sua aliança. A grande verdade é que é possível estar cercado de pessoas e se sentir completamente sozinho. É a mesma coisa, você vai num lugar onde tem um monte de gente e você está sozinho. Você não tem ninguém para conversar. É o caso da rede social. Hoje, né, virou status. Eu tenho 2.000 seguidores. Né? Porque para muita gente é pouco isso também, né? Não, tem 40.000 seguidores, é mesmo? Se você precisar de alguma coisa, você vai ligar para qual deles? Que é uma coisa também que a gente não valoriza mais, né? Contato. A gente não pergunta qual é o seu número, a gente pergunta qual é o seu Instagram. Perdemos isso. Por quê? Porque cada vez mais a tecnologia nos conecta com coisas, mas nos distancia das pessoas. E o problema é viver isso no meio da igreja. É cantar no meio da igreja, no meio do grupo, mas não se sentir parte da família. É sentar para ouvir uma boa pregação, mas não ter com quem compartilhar. Você sabe que o maior desespero da minha alma é quando eu quero que você fale e você não fala. Por quê? Porque você ainda não entendeu que você é parte da família. Pastor, mas eu não sei o que você sei. Se for para você saber o que eu sei, não precisa de mim. Se for para você falar o que eu falo, um de nós dois vai ficar desnecessário. É bênção, que aí eu tiro férias, aleluia. Agora, quando você fala algo que eu falei, mas a partir do seu entendimento, você pode me dar uma revelação que eu não tive. Você pode ter uma perspectiva que eu não tive. Não é entender o que eu entendi, mas é a partir do que eu falei. Você entende? Por isso que viver em comunidade é uma necessidade nesse tempo. Agora, viver em comunidade e viver em silêncio é estranho. Senão vamos virar budista. Imagina uma reunião de silêncio, todo mundo se reúne para ficar em silêncio, né? Pessoas ansiosas ficam loucas, né, numa reunião dessa. Antigamente tinham os retiros, não sei se você participou, que tinha a lei do silêncio. Já participou desses retiros? Não podia mexer com o celular, não podia falar com ninguém. Uma vez eu participei de um retiro desse, irmão, que tinha de mulher passando mal, já mordendo a língua já, falando em mímica. Por quê? Porque nós somos feitos para se relacionar, para se comunicar. E o que o diabo quer? O diabo quer quebrar isso no meio da igreja, mas nós estamos aqui para restaurar isso, em nome de Jesus. Vira para o seu irmão, fala: eu preciso de você, irmão. Irmão, vamos lá, vamos comigo. Fala: eu preciso de você, irmão.
Isso, tem que ser falando. Eu acabei de falar de silêncio, você está aí, meu pai. Agora, por que é difícil nós vivermos em aliança? Por que é difícil vivermos essa verdade? Porque o diabo, entendendo disso, acabou causando muitas feridas em nós. De fato, o que leva uma igreja a perder alianças, a quebrar o relacionamento, são as feridas do passado. Mas você precisa entender que maior do que as feridas, o que leva as pessoas ao isolamento é a falta de revelação da importância da igreja. Porque ainda que ferido, eu sei a importância de viver em comunidade. E é sobre essa revelação que eu quero falar com você hoje. Amém? Semana passada nós falamos sobre quem nós somos como indivíduos. Somos filhos, somos herdeiros, somos noivas, somos tudo. Mas eu falei para você também que nós não fomos chamados para viver igreja sozinho. Não existe igreja de um só. Segundo a Bíblia, para ser igreja tem que ter no mínimo 2. Ah, pastor, eu e minha esposa aqui, aleluia, vamos abrir a nossa igreja. Não. A palavra 2 ali não é 2 da mesma casa, são 2 distintos que se reúnem com um propósito. A não ser que você mora num lugar, sua mulher mora em outro. Aí quando vocês se reúnem, aí vira igreja. Caso contrário, o texto é, quando 2 se reunirem. Quem são esses 2? Indivíduos de vidas distintas, que se reúnem com um propósito. Então significa que nós não precisamos viver a mesma vida para ser igreja, mas nós precisamos ter uma mesma aliança. Amém ou não? Então a pergunta que fica é, como a família de filhos de Deus vivem? Somos filhos do mesmo pai, amém? Seu pai é o mesmo que o meu? A mãe eu sei que pode ser diferente. Você pode ser filho da Sara ou você pode ser filho da H, mas o nosso pai é o mesmo, amém? E eu creio que nossa mãe também, em nome de Jesus. Estamos fazendo transfusão de sangue para mudar esse DNA seu. Somos filhos da mesma mãe, somos filhos da mesma família, então precisamos viver em família. Não adianta dizermos que somos filhos do mesmo pai e vivermos como desconhecidos. Não faz sentido. Sabe aquela família onde ninguém conversa com ninguém? É filho que mata pai, pai que mata filho, irmão que mata irmão. Esses dias eu vi um vídeo, não sei se era fake, porque agora também, né? Quanto mais tecnologia, mais difícil de saber da realidade. De um homem que jogou um menino da ponte, um menininho pequeno, vocês viram isso? Você viu? Essas coisas aparecem só para mim, né? Tá repreendido. Um pai, meu pai, ligando para a mãe, falando, eu fiz uma besteirinha. Os comentários falando que ele era louco. Jogou um menino da ponte, um menininho pequeno. Meu Deus do céu. Por quê? Porque o diabo está destruindo os laços familiares. Como que a igreja, como a família de Deus vive? Interessante. Que hoje a igreja vive como? De eventos. Vai ter um evento na cidade agora. E aí foram atrás de tudo quanto é pastor da cidade. Ajuda aí, vamos divulgar a união da igreja. Que união desgramada é essa? Que é só para um evento. Se a gente só se vê em evento, irmão, nós não somos família. Sabe aquela família sua que você só vê no Natal? Não é sua família, irmão, é seu parente aquilo lá. Se você precisar, você não vai contar com ele não. Ele só está no evento, só para tirar foto, Natal com a família. Aí se você perguntar, se você vai ver ele na outra semana, nunca mais, some. Parece que entra num portal, até o Natal que vem. Tem assim ou não? Uai, não larga a mão, deixa quieto. Tem gente da minha família que eu vejo que eu falo, rapaz, mas você mudou, né? Mas não é que mudou, é porque eu não vejo. Vejo uma vez no ano. Mas entenda o seguinte, a solução de Deus para restaurar a aliança na igreja, não é um programa e nem um evento, é uma aliança. Se nós não entendermos que precisamos ter aliança, nós não viveremos a igreja que Deus quer que nós sejamos. Amém? Então, a igreja que eu vejo, não é um clube de afinidade. Você não precisa gostar do que eu gosto.
Eu também não sou obrigado a gostar do que você gosta. Eu não vou lá na igreja porque o pastor não gosta do que eu gosto. Não, irmão. Eu não preciso ter o mesmo temperamento que você. Pastor, vamos ali pular de paraquedas. Irmão, podemos pensar. Pastor, eu sou radical, eu não aguento. Arruma uns igual você aí, vai, irmão. Não, pastor, eu não gosto, eu gosto de ficar paz. O senhor falou dos monges aí, eu nasci para ser monge. Que bom! Mas não significa que nós não podemos andar juntos. Afinidades é uma coisa, fundamento é outra. É difícil a gente andar junto quando você pensa uma coisa sobre Jesus que não tem nada a ver com a palavra. Aí é difícil. Agora, quando você gosta de refrigerante e eu não gosto, eu compro minha água, você compra o seu refrigerante e nós comemos junto. Amém ou não? Você está entendendo o que eu estou falando? Pastor, eu gosto de terno, o senhor não usa terno? Irmão, eu estou sem ar, meu filho. Eu sou preto. Né? Tem uns trem aqui, que o diabo colocou aqui, ó, que vai suando, tá vendo? Só nessa região. Quando está frio eu uso terno, mas é difícil. Agora, se você gosta, use. Pastor, não gosta, eu detesto terno. Nossa, tá bom, veste o que você gosta. Mas não coloque isso como barreira na nossa unidade. Amém? A igreja que eu vejo não é um clube de afinidades. É uma família que vive em aliança. Sabe o que é interessante? De nós vivermos a vida como igreja? É que você vai ver as afinidades. Então está um grupo ali de pessoas que está falando de futebol. Aí você vai numa igreja doida, aí está o pastor. Irmão, você está falando de coisa do mundo, irmão. Não, estou falando de coisa da minha vida. Não é do mundo, é da minha vida. Eu sento para assistir futebol. Se eu não sento, cala a boca. Ué. Deixa nós conversar. É igual quando tinha retiro, né? Pô, vamos jogar futebol. O pastor está amarrado, nós vamos aqui para orar. Não, pastor, mas nós gostamos de futebol também. Não, coisa do mundo ficou lá no mundo. Então nós estamos aonde? Em Marte? Onde é que nós estamos? Você gosta de futebol? Meu Deus, os irmãos gostam de quê? Agora, você falar que não gosta de café, aí é triste, irmão. Aí é difícil nós ter aliança, hein? Brincando. Existem 3 pilares que o Senhor estabeleceu sobre como vivermos essa vida em aliança. E eu quero compartilhar isso com você aqui. Você está comigo? 3 pilares que fundamentam uma igreja em aliança. Isso não significa que nós somos e que estamos praticando isso, mas significa que essa é a igreja que eu quero que nós sejamos. Amém? Então preste atenção, porque essa é uma série muito importante. Muito importante. Primeiro pilar: a igreja que eu vejo é uma igreja onde nós trocamos as máscaras pela... Não existe nada mais triste no mundo de que você vê uma pessoa que você sabe que ela está usando uma máscara. É muito triste. Por quê? Porque você sabe que ela não vai aguentar por muito tempo. Quando nós escolhemos viver a nossa vida como igreja vestindo máscaras, 2 coisas podem acontecer. Primeiro, você pode se frustrar, porque você sabe que as pessoas não gostam de você, elas gostam do seu personagem. Segunda coisa que pode acontecer, você pode se cansar. E ao se cansar, você tem 2 opções: ou você se revela para ser curado, ou você se ausenta por medo da rejeição. E eu já vi isso acontecer aqui. Pessoas que ao invés de tirarem a máscara e dizer, gente, eu sou assim mesmo, aquele personagem não existe. Conhece pessoas que ela entra tanto no personagem que ela acha que ela é aquilo? Isso acontece muito nos filmes, né? Aconteceu com aquele ator que fez o Coringa, né? Ele entrou tanto no personagem que depois ele teve que passar por terapia para sair do personagem, porque ele achava que ele era o Coringa. Irmão, tem tanta gente na igreja que usa máscara que ele acha que ele é aquilo. Mas vai chegar um dia, e eu não quero que você passe por isso,
onde nós estaremos diante do trono de Deus, e Ele vai tirar as nossas máscaras. Eu prefiro que a minha máscara seja tirada aqui, porque quando ser tirada lá, vai ser terrível. Eu prefiro que você veja quem eu sou, e ainda que você não goste de mim, mas é quem eu sou, e nós vamos ter aliança junto, e você vai orar para Deus me transformar, porque isso é misericórdia. Você falar que você não gosta de mim é fácil. Quero ver você falar, eu não gosto de você, pastor, mas eu vou orar, vou te pôr na mão de Deus. Isso é igreja, irmão. Ai, não gosto do irmão, meu santo não bateu com o dele, o demônio dele não gostou do meu. Não, não é isso. Nós precisamos agir em graça, em misericórdia. Tiago capítulo 5, versículo 16, olha o que diz a palavra, preste atenção. Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados, né? Verbo errado, né? Que quem confessa pecado para ser curado? Você confessa pecado para ser o quê? Perdoado, não é? Só que você já é perdoado. Não é a sua confissão de pecado que vai perdoar você. Você não precisa vir para mim, pastor, eu pequei, ora aqui por mim para eu ser perdoado. Não, você não é católico. Eu não sou padre. E você também não é ovelha de Moisés. Não, eu não sou Moisés. Está repreendido. Sai espírito ruim. Nós somos perdoados em Cristo. Mas a palavra que Tiago usa aqui é sensacional. O que ele está dizendo não é sobre você confessar os seus pecados para ser perdoados, é confessar os seus pecados para que as suas máscaras caiam e vocês sejam curados. O que Tiago está dizendo é: para de fingir que vocês são perfeitos. Para de olhar para a falha do seu irmão como se ele fosse o diabo, que ele não é. Ele é um ser humano igual a você. O problema é que ele tem coragem de se mostrar, você não tem. O que Paulo está dizendo vão haver falhas no meio de vocês, vão haver erro no meio de vocês. Como que vocês vão agir? Vocês vão agir com graça ou com juízo? Você está entendendo o que eu estou te falando ou não? A vida real da igreja, irmão, é que nós vamos ter ressentimentos uns com os outros. Achar que ninguém aqui vai te machucar é a mesma coisa que você pegar um espinheiro nas costas e sair carregando e achar que nenhum espinho vai te furar. Nós não somos perfeitos, irmãos. Se você é, problema seu. Você está na igreja errada. Nós não somos perfeitos. Alguém para confessar esse pecado aqui, meu pai? Vocês estão, pastor? Não concordo. Não concordo. Eu sou perfeito. Não sou, amor? Pergunta para sua mulher para você ver. Confessai vossos pecados uns aos outros. Sabe o que é interessante? Sabe o que é uma aliança de verdade? É quando você conhece a vulnerabilidade das pessoas. Isso não te faz se afastar delas. Sabe o que é um casamento? Casamento é quando você descobre que aquela pessoa que você se apaixonou não é a pessoa com a qual você vai conviver a vida inteira. Aquilo lá foi só uma máscara para te conquistar. O que é um casamento? Você olhou para a pessoa e falou: então essa é você. Ok, vamos embora. É aí que o casamento começa de verdade. Agora, quando a mulher tem que continuar fingindo ser quem ela não é. Você sabe que tem que mulher que nunca rotou na frente do marido, né? Agora, você sabe que ela rota, não sabe? Você sabe. De vez em quando você escuta de longe. Tem mulher que não solta pum perto do marido. O escapamento dela parece que é fechado. Mas todos nós sabemos. Agora, pastor, que falta de educação na frente dos outros. Porque se eu não posso ser quem eu sou com a pessoa que eu vou viver a vida inteira com ela, eu casei errado. Não posso ser sem educação, não posso ser bruto, não posso ser idiota. Mas eu tenho que ser eu. Agora, se eu sou um bruto, um besta, idiota, você está entendendo o que eu estou te falando? Então, quando o Tiago diz
que nós precisamos confessar os nossos pecados. Ele está falando da nossa vulnerabilidade. Agora, a mentalidade religiosa nos ensina a esconder nossas fraquezas. A cultura da graça nos convida a confessá-las em um ambiente seguro. Não é que você vai sair falando para todo mundo o que você faz de errado ou o que você precisa melhorar. A questão é, você não precisa ser um religioso e achar que as pessoas vão te julgar no nosso meio por aquilo que você não alcançou ainda em Deus. Agora, se eu não sei o que te falta, não tem como eu te ajudar. Se você chega para mim falando que você é o super crente, que você orou, que viu o anjo, que viu o diabo, que Deus apareceu para você, o que eu vou falar para você? Irmão, você não quer virar o pastor? Porque anjo nenhum vem falar comigo. Eu não vi Deus, olha Deus. Tem gente que fala, não, eu fui arrebatado, fui lá no terceiro céu. Nossa, eu não fui nem no primeiro, nunca andei de avião. Você não quer ser o pastor? Fala a verdade, uma pessoa que ela sempre está contando vantagem, não é ruim de se relacionar com ela? Tudo ela sabe, tudo ela fez. Ninguém precisa disso. Igual os irmãos que me ouvem. Ai pastor, isso aí eu já sei. Então por que você não prega? Ah pastor, isso aí eu aprendi lá atrás. É mesmo? E cadê os frutos? Bestagem. Não é para isso que nós somos chamados para ser igreja. Nós somos chamados para ser igreja, para viver em um ambiente seguro, onde eu possa ser quem eu sou. Amém? Porque é assim que nós vamos entender o que uns aos outros pode favorecer. Você sabe que o texto diz: confessai os vossos pecados uns aos outros, para que sejam a cura está ligada à confissão. Você sabe que a palavra confissão no Novo Testamento é declaração, verbalização. Então quer dizer que a necessidade suprida que eu preciso, às vezes está na palavra que eu vou abrir e alguém vai liberar sobre a minha vida. Às vezes, você não leva em consideração que cada um de nós aqui carregamos o Espírito Santo. Aí se você conversa com alguém, essa pessoa libera uma palavra de Deus para a sua vida, de coragem, de ânimo, talvez era aquilo que você precisava. Você chega para a pessoa e fala: irmão, eu preciso que você me ajude aqui, essa semana eu enfrentei isso aqui, você pode orar por mim? Eu te pergunto, irmão, qual foi o dia que você pediu oração para alguém? Pastor, eu pedi oração para o senhor aquele dia. Para mim, porque você acha que eu sou santo, eu sou Deus, eu estou mais perto. Sou não, tem gente mais alta que eu aqui, está mais perto que eu. Olha o irmão ali, se ele estender a mão, ele pega na mão de Jesus. Eu, para alcançar o ventilador ali, tive que subir no monte de cadeira. A questão é, você não sabe o que o outro carrega. Imagine, irmão, quantas vezes eu já fui abençoado por palavras que vocês disseram. Mas, não sei se você está entendendo o que eu estou te falando. Nós precisamos entender que a cura para a vergonha dos nossos erros e para a dor do nosso passado não é o isolamento, é a comunidade. A mesma comunidade que tem poder de te ferir é a mesma comunidade que tem poder de te sarar. A cura está no corpo, não está no isolamento. A igreja que eu vejo é um lugar onde as máscaras podem cair, que morram todos os personagens entre nós, em nome de Jesus. Eu quero conhecer quem você é. Não é a parte que você quer me mostrar, porque nós temos isso também. Para esse tipo de gente eu vou mostrar essa face, para esse outro tipo eu vou mostrar essa face. Aí sabe qual é o problema? Você fica dividido, você não quer inteiro. Você sabe que a palavra íntegro é isso, inteiro. Por isso que o Antigo Testamento Deus sempre fala sobre retidão e integridade. O que é retidão? Andar no caminho certo. O que é integridade? Ser inteiro.
Estava conversando com o pessoal essa semana, a liderança. A melhor coisa que existe dentro de uma liderança é o que o mundo odeia: estabilidade. O que é estabilidade? Estabilidade é quando existe uma constância. Sabe quando você vai conversar com alguém e você não sabe como ela vai reagir? Porque tem hora que ela age de um jeito, ela age de outro. Já passou por isso? O que é isso? Falta de estabilidade. Você não sabe quem é a pessoa. Imagina que você vem conversar um pecado para mim, pedir oração. Aí eu te atendo com todo carinho. Não, irmão, é assim mesmo, né? Vamos orar. Você é liberto. O Espírito Santo está em você. Você não sai encorajado? Você fala, não, ó, eu precisava, vou lá de novo. Aí você vem de novo. Eu falo, irmão, de novo, irmão. Você fala, oi, pastor. Semana passada foi diferente. Eu falo, não, irmão, toda vez esse mesmo pecado. O que é isso? Instabilidade. Não há integridade. Uma hora eu sou de um jeito, outra hora eu sou de outro. Essas máscaras precisam cair da nossa vida em nome de Jesus. Eu vou assustar? Vou. Se você tirar uma das máscaras sua, irmão, nós vamos se assustar. Mas é muito melhor nós vivemos um lugar real do que um lugar onde as pessoas parecem que são de verdade, mas não são. Você está aqui ou não? Que nós possamos entender isso. Que nós possamos compreender isso. Por isso que o nosso GC ele é importante. Porque uma coisa é você se esconder num evento. Outra coisa é você se esconder por muito tempo em um pequeno grupo. Uma hora você vai mostrar quem você é. E isso é maravilhoso, porque isso nos cura. Amém? Segundo ponto. A igreja que eu vejo é uma igreja onde nós carregamos os fardos e não apontamos os dedos. A pior coisa do mundo que existe é quando você vai pedir ajuda a alguém e ao invés de te ajudar, ou antes de te ajudar, ela julga você. Não sei se você já passou por isso, mas eu já. A palavra diz em Gálatas capítulo 2, olha esse texto: levai as cargas pesadas. Levai as cargas pesadas uns dos outros, e assim estareis cumprindo a lei. Olha o que Paulo está dizendo: levai as cargas pesadas uns. Pastor, mas a minha já está pesada. Eu já tenho problema demais para a minha vida. Esse é o problema. O que Paulo está dizendo aqui? Existem coisas na sua vida que não é para você carregar, outras pessoas precisam carregar por você. Existem problemas que estão perturbando a sua cabeça, que deveriam estar na mente de outra pessoa, ao você compartilhar por ela, porque ela tem a solução que você precisa. Só que o que o diabo colocou na nossa cabeça? Seu problema, sua responsabilidade. Se vira. Não posso falar com ninguém. Eu preciso resolver. Fui eu que causei. Mas aí isso é antibíblico. Levai as cargas pesadas dos outros, não é sua. Sabe o que é maravilhoso? Quando eu posso confiar a alguém para me aliviar um fardo, e ao mesmo tempo que eu sou aliviado, eu posso aliviar outro. Agora, se ninguém leva a minha, eu estou pesado demais para ajudar os outros. Por que a igreja vive um sistema religioso? Porque está todo mundo preocupado com si mesmo, e se esquece que nós somos uma família, não somos indivíduos solitários. Se eu não posso confiar as minhas cargas às outras pessoas, então não estou vivendo a vida da igreja. Paulo muitas vezes nas suas cartas ele diz: orem por mim. O apóstolo Paulo, o homem que foi no terceiro céu.
Imagine Paulo chegando para um novo convertido e falando: irmão, você pode orar por mim? Você oraria? Fala: Paulo, eu vou orar pelo quê? E não é uma vez só que Paulo pede oração. Muitas vezes Paulo pede oferta. Imagine o irmão ligar para você pedindo dinheiro, para estar amarrado. Paulo, ele não apenas pregava, ele vivia essa verdade. Agora, é interessante que a cultura do mundo nos ensina a tolerar a fraqueza das pessoas. Deus não nos chama para tolerar. A cultura do reino nos convida, nos chama a amar as pessoas. Eu não tenho que tolerar você, eu tenho que amar você. Mas eu só vou amar você quando eu entender que fazemos parte da mesma família e temos uma aliança. E como nós vivemos esse amor? O texto diz: ajudando uns aos outros. Irmão, Deus não precisa do seu amor. Vou dizer de novo: Deus não precisa do seu amor. Eu preciso. Eu quero amar mais a Deus, eu quero me dedicar mais a Deus. Deus não quer e não precisa. Eu preciso. Eu preciso. Você precisa. Não, pastor, eu sou autossuficiente. Você é um ferido. Você não é autossuficiente. Porque nós fomos criados para viver em comunidade. Agora, ajudar uns aos outros é o que vai nos fazer honrar a Deus. Você sabe que quando nós ofertamos, nós estamos ofertando para Deus, amém? Amém. Deus vai vir buscar depois no final do culto? Já viu o carro forte dos anjos chegando aqui? Dos anjos, porque tem igreja que tem carro forte. Falando dos anjos. Imagina, não, irmão, seria muito massa, né? Acabasse o culto, chegava os anjos aqui com as armas. Seria muito massa a gente falar: não, é verdade mesmo, olha aí, ó, Deus existe. Mas não é. Deus recebe porque estamos ajudando. Então, quando nós ofertamos, essa oferta se torna em provisão, em instrução, em benefícios para o corpo. Deus está recebendo. Mas não tem como eu entregar para Deus. Vou entregar minha vida para Deus. Só tem um jeito: morrendo. Senhor, sacrifico minha vida ao Senhor, Pai, receba. Não, sabe como eu sacrifico minha vida a Deus? Servindo você, ficando igual doido durante essa semana, caçando uma palavra para chegar aqui e você ficar assim. Esse é meu sacrifício. Não é para Deus. Deus recebe através de você. Eu não trabalho para Deus, eu não sou empregado de Deus. Eu trabalho na obra de Deus através de você. Então a igreja que entende que é família, a prioridade dela é ajudar uns aos outros. Todos nós erramos, todos nós falhamos, todos nós caímos. E quando isso acontecer, quem vai nos ajudar? Você vai postar um status lá no seu Instagram: pessoal, estou precisando de oração, alguém pode orar por mim? Te garanto que vai aparecer um monte de profeta. Ferrei, eu tenho a revelação para você. Passa o Pix, aleluia. E o pior é que as pessoas caem nisso, né? As pessoas estão tão solitárias, tão carentes de aliança, que elas caem nessa conversa desses pilantras da internet. Você viu, né? O profeta Miguel. Vocês viram? Espírito de adivinhação do caramba, né? Mas a igreja, a glória, aleluia. Gostei, barraco na igreja, aleluia. Fala quem é, profeta. Você não sabe o que eu estou falando? Fique em paz. Não é esse o Espírito de Cristo.
primeiro, eu como profeta não preciso me impor em você apontando os seus erros. Se você não acredita em mim, o problema é seu. Se você acha que eu sou falso profeta, o problema é seu, não tem que provar nada para você. Agora, se eu tenho que expor o seu podre para valorizar a minha autoridade não existe. Pastor que fica se impondo, colocando o dedo na ferida do povo, esse cara, ou ele está muito ferido, ou ele não entendeu o que é igreja. Nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. Uma igreja que vive na graça não é uma comunidade onde não há erros, mas sim uma comunidade que, quando os erros surgem, o amor transborda. A palavra está errada, não é por meio, é para a restauração. O que é uma igreja que entende a graça? Não é uma igreja onde não há erros, porque é isso que as pessoas querem. Estou procurando a igreja que eu vou me sentir bem. Qual que é essa igreja que ele está querendo? Uma igreja perfeita. Não existe. Aí eu quero uma igreja que se alinhe com as minhas vontades. Ela não existe, porque senão ela tem que ser igreja pastoreada por você. Aí o dia que você se tornar pastor, você vai descobrir, sua vontade não interessa. Ninguém quer saber da sua vontade. Agora, o que é uma igreja que entende a graça de Deus? É uma igreja que, quando os erros surgem, o amor transborda para a restauração dessa pessoa. Porque ela não é o erro dela. Ela cometeu um erro, mas ela não é um erro. Fosse igreja pentecostal, os irmãos em pecado ia dar tanto glória. Terceiro, para a gente encerrar. Você está comigo aqui? Amém. Certeza? Amém. Terceiro, a igreja que eu vejo é a igreja onde nós abrimos as nossas casas para abrir. Você sabe que já compartilhei com você uma das grandes ferramentas, se não a principal ferramenta que nós temos para viver a resposta de Deus, são os nossos GCs. Não existe nada mais importante para vivermos aquilo que Deus tem para fazer nesse tempo, do que os nossos GCs. A palavra em Atos, já lemos esse texto várias vezes, mas preste atenção. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade. É muito interessante que o texto começa falando de práticas espirituais e termina falando de coração. Porque o que o texto está mostrando para nós é que uma espiritualidade sem conectividade não existe. Não interessa o seu nível espiritual se o seu nível de conexão é inexistente. Você sabe que todo mundo quer ser espiritual demais, mas ninguém quer se relacionar demais. Todo mundo quer ver anjo, todo mundo quer ir para o céu, todo mundo quer curar, quer arrepiar, quer cair no poder. Mas na hora que chama para sentar, para tomar um café ou para conversar, nada com coisa nenhuma, ninguém quer. Não, pastor, não tem tempo para essas conversas. Exatamente. Porque você não tem tempo para essas conversas. Partiu o pão em suas casas e participavam juntos das suas refeições. Não está dizendo que estava lendo Bíblia, não. Estavam comendo, conversando. Imagina. Só que termina dizendo que eles tinham alegria e sinceridade, mas todo esse contexto está com base no fundamento. Então, uma igreja fundamentada é uma igreja aliançada. Você está entendendo? A igreja primitiva tinha
uma característica poderosa: eles viviam uma vida de casa em casa. O que significa? Não tinham nada para fazer? Tinham. Que às vezes a gente pensa isso: não, pastor, porque naquele tempo ninguém tinha nada para fazer, não tinha preocupação para fazer. É mesmo. Hoje a água vem na sua casa. Nesse tempo aqui não. Tem que ir lá no poço, fora da cidade, para buscar água. Você acha que eles não tinham o que fazer? Hoje você tem asfalto. Nesse tempo aqui não tinha. Para ir na casa dos outros era um trabalho. Hoje nós vivemos no mundo tecnológico. Aqui 5 horas da tarde já está escuro. Nem hora de estar andando na rua. Eles não trabalhavam, não era sentado no ar-condicionado, não. Eles trabalhavam era no campo. Você acha que eles não tinham nada para fazer? Imagina, irmão, você trabalhar no campo das 6 horas da manhã até 5 horas da tarde e de noite ainda ter para casa dos outros para conversar. Não, pastor, não aguento isso não. Pois é, por isso que a gente não tem o resultado da igreja primitiva. Porque eles entendiam que o valor da igreja era isso. Ah, pastor, mas eu tenho muita conta para pagar. Eles não tinham. Além de pagar a conta deles, ele tinha que pagar a conta do Império Romano. O que você paga de imposto hoje, no Brasil principalmente, está quase beirando o imposto que eles pagavam. Eles pagavam 40% de imposto. Imagina você trabalhar, ganhar R$100, R$40 vai só para o Império Romano, fora o governo do seu país. Que eles tinham o imposto do templo, tinham o imposto do sacerdote. Eles ficavam com 30% do que ganhavam. Dá conta de viver uma vida assim? Ah, tá, fora o dízimo e a oferta, hein? Por isso que capítulo 2 de Atos diz que não havia, capítulo 3 ou 4, ou 5 ou 6 ou 10, lê até o 28, o que você acha? A Bíblia diz que nessa igreja, onde todo mundo ficava com 30% de sua renda, não tinha necessitado. Como pode? Uma igreja de pobre, que não acha que a igreja era rica não. Uma igreja de pobre, de camponês, de gente sem estudo, não ter um necessitado. É simples. Eles tinham uma aliança, e a vida deles não era uma vida solitária, era uma vida em comunidade. Eu não tenho, mas se você te juntar o seu e o seu, nós podemos ter. Isso é igreja. Isso é igreja. Agora, o nosso GC é o nosso de casa em casa moderno. Ai, aquele povo. Parece ser tão idiota. Uma reunião, pastor, vai mudar o quê? Calma, nós nem aprendemos ainda o que é essa igreja. O dia que esse grupo aqui entendeu o que eu estou pregando, aí você vai ver o que vai ser crescimento, multiplicação, liderança, unção, milagre. Não, pastor, é só uma reuniãozinha chata que eu vou ficar ouvindo, só que ainda quer que eu falo. Você vai ver quando a gente entender o que nós vamos viver. A igreja que eu vejo é um lugar onde nós vamos crescer. Escute o que eu estou te dizendo. Essa cidade, ela será alcançada pela revelação da graça de Deus. Mas eu te pergunto, o que adianta eles virem para o culto domingo, ouvir eu pregando, mas ninguém conhece? Para gente ferida é uma bênção. Eu vou na igreja, ninguém me vê, ninguém fala comigo, oh aleluia, ouça a palavra e vou embora. Se isso for ser igreja, vamos assistir online. Melhor que você nem sair de casa, olha que bênção. Assiste o culto comendo, dá cochiladinha, aleluia. Mas não, Deus designou que para ser igreja eu tenho que sair de casa e ir até um lugar onde eu vou me encontrar com outras pessoas que fizeram a mesma coisa.
Isso é igreja? Isso é igreja. Agora, se ninguém me conhece nessa igreja, eu não sou igreja. Eu sou um frequentador de uma reunião. Agora, imagine 500, 2.000, 5.000 pessoas, 15.000 pessoas. Como que eu vou conhecer todo mundo, irmão? Fala para mim. Imagina, nós somos de uma igreja de 15.000 pessoas. Você vai conhecer todo mundo? Você nem vai ver todo mundo. Você vai encontrar com a pessoa na rua, fala, fazer igual os crentes fazem hoje. Ei, vamos na igreja hoje. Você vai, qual igreja você é? Não, sou lá. Eu também sou. Fala, você é da minha igreja? Nunca te vi lá. Quando o crescimento estabelecer, essa base precisa estar sólida, porque senão nós vamos ter uma multidão de gente que não tem aliança, e isso não é igreja, vai cair. Uma igreja que cresce no isolamento, ainda que ela tenha uma multidão, ela é inexistente. Porque na hora que a dificuldade vier, essa galerinha vai achar outro lugar para se esconder. Você está entendendo o que eu estou te falando? Igreja não é lugar de você se esconder. Igreja é lugar de você se relacionar. É igual se eu não entendo o que tem nessas cadeiras de trás, que todo mundo chega e vai grudando aí atrás. Aí fica esse tanto de cadeira aqui na frente. Vontade de deixar só 2 fileiras, aí conforme vocês for chegando. Mas o que o espírito do isolamento faz? Você vai lá no fundo, pega uma cadeira que está lá guardada, aí você pega e faz a sua fila. Aí fica aquele montão lá na frente e o irmãozinho aqui atrás. Por quê? Isolamento. Não, pastor, é porque isolamento. Ai, pastor, eu não gosto de sentar na frente, eu tenho vergonha. É por isso que você tem que sentar mesmo, porque os tímidos não herdarão o reino dos céus. Quebra esse trem logo, onde você morre. Você está entendendo ou não? Nós não podemos ser um agrupamento de indivíduos desconhecidos. Precisamos ser a reunião de uma família. O envolvimento em um GC se torna parte, não apenas. Aqui, outro grupo. Rapaz, esse ficou grande, hein? Imagina esse povo entendendo isso aqui. Eu não frequento um GC, eu faço parte de uma família. Sabe o dia que eu vou chorar assim, cair no chão, ficar babando, cheio do Espírito? O dia que eu descobri que alguém desse grupo ou do outro grupo, né, porque eu não juntei as fotos, eu não sei. Fala, pastor, eu tive uma crise essa semana, mas eu liguei para o fulano, ele me atendeu, ele orou por mim, e eu estou bem. Irmão, acho que eu caio no chão, aí eu vou ser arrebatado. Eu fico, ai Senhor, acabou, morreu. Aqui Senhor, é aqui mesmo. Por quê? Porque você morre e ninguém vai descobrir. Irmão, se você chegar aqui no culto doente, avisa para alguém. Falou, irmão, eu estou passando mal, você ora por mim? Ah não, pastor, mas eu já orei, o irmão já orou, o outro já orou. Tenta o outro, vai que o outro funciona. Fala, né, irmão, amém, Deus abençoe. Irmão, ora aqui por mim. O irmão orou ali, mas foi fraquinho. Ora aqui. Imagina que bênção. Ai pastor, eu não vou no culto porque eu estou com a cabeça doendo. Não, chega aqui e fala, gente, eu estou com a cabeça doendo, ora aqui. Não resolveu, então vamos aqui no outro. Ei, junta todo mundo aqui que é mais forte. Está muito forte a cabeça. Ah, irmão, eu sonho com essa igreja. Sabe por quê? Porque é assim que a igreja primitiva vivia. Um diácono do Antigo Testamento, ele fazia milagres. O diácono de hoje na igreja só sabe servir água. Ainda derruba tudo ainda. Diácono hoje só serve para juntar cadeira. O diácono Estevão foi o pregador que Deus usou para levantar o homem chamado Paulo. Diácono, hein? Não era nem pastor, diácono. Mas porque tinha um relacionamento. Não era frequentador, era membro de uma família.
O dia que nós entendermos isso, haverá muita unção no nosso meio. Muita unção. Hoje de manhã eu estava orando aqui e eu pedia isso ao Senhor. Eu dizia: Senhor, opera milagre no nosso meio. O Senhor fez grandes coisas nesse jejum. Eu queria ver uns milagres, estou com saudade de ver uns trem assim. Aí o Senhor falou algo comigo, e eu queria tanto conseguir compartilhar isso com você. O Senhor disse assim comigo: o grande milagre acontecerá quando a igreja entender o que é ser igreja. Eu falei: não, Senhor, mas uns paralíticozinhos assim, não tem? Aí sabe o que o Senhor me disse? Se eu levantar um paralítico sem primeiro levantar a igreja, você vai ter um monte de gente que está atrás do milagre, mas não sabe ser igreja. Porque foi o que Jesus viveu. Jesus tinha multidões que o seguiam, mas o texto é claro, eles queriam um milagre, eles não queriam Jesus. Mas nem por isso Jesus deixou de curar. Jesus curou todo mundo, mas a igreja foi estabelecida com 120. Imagine se os 15 mil que andavam atrás de Jesus entendessem a mensagem e se tornasse igreja. Uau! Irmão, se levantar um paralítico aqui, nós filmar, né? Porque tem que filmar, aleluia. Nós filma o paralítico, né? Encena de novo, senta aí de novo, irmão, senta. Aí o paralítico, levanta. Aí você posta, domingo que vem tá cheio de gente aqui. Mas querendo o quê? Milagre. Do outro? Não, o meu. Ninguém está feliz com o paralítico. O paralítico é só uma isca, hein? Agora é eu, agora é minha vez. Aí se ele, ó pra você ver, espírito diabólico, se ele vem no culto, vê um monte de milagre, mas ele não sai com o milagre dele, fala: pastorzinho lá é fraco demais. Mas você não viu um monte de milagre? Não, mas eu não recebi. Então quer dizer que se você não receber, não. Levantou o paralítico lá, curou um câncer lá, mas minha dor de cabeça não foi embora. Falei: irmão, vamos arrancar a sua cabeça então. Se você não fica feliz com um câncer e um paralítico, você está triste com a sua dor de cabeça? Que é falta de hidratação, você não bebe água? O outro é câncer, porque fumou igual o diabo. Você é água, bebe água. Nós queremos milagres para nós. Mas quando nós entendermos que não é sobre mim, é sobre nós, os milagres vão acontecer. Ei, irmão, você vai chegar um dia para mim e falar: ei, pastor, orei por uma pessoa e ela levantou. Eu creio, há muitos anos atrás eu recebi uma profecia de que no meu ministério Deus levantaria mortos. Eu não sei se é morto de morto ou é de morto espiritual, mas eu quero ver isso acontecer. E não é só por mim, é através de você também. Você vai chegar e falar: pastor, eu fui convidado para ir num velório. Como é que eu vou te explicar? O velório acabou. Ó, irmão, o que aconteceu? Você derrubou o caixão? Eu falei: não, pastor, eu entrei. Aí o morto, e eu, irmão, imagine. Eu não estou falando que você tem que orar, não estou falando que você tem que fazer, estou falando que a unção vai fluir. É isso que Deus quer. Imagine você entrar num lugar, a pessoa estava perturbada, o demônio sai na hora que você chega. Você fala: não brinca comigo não, você está vendo? Eu chego, os demônios vão embora. Isso é unção fluindo sobre o corpo. Mas sem unidade, você vai achar que é você. Sem aliança, você vai achar que é por causa de você. Se Deus me usar demais para fazer milagre, irmão, eu vou ficar besta, achando que fui eu. Não é por causa de mim, é por causa de nós. Amém? Entenda o seguinte: a solidão é uma, preste atenção nessa palavra grifada, a solidão é uma escolha em uma igreja que vive. A igreja que eu vejo é uma igreja em aliança, mas se você viver isolado, é uma escolha sua. Eu quero uma igreja em aliança.
Mas se você quiser viver sozinho, a escolha é sua. Eu quero uma igreja baseada na graça de Deus. Mas se você quer viver na lei, a escolha é sua. Deus não nos chamou para viver no isolamento. Deus nos chamou para viver em uma família. Amém? Amém? Pastor, mas eu estou machucado, é meu passado, eu não gosto de gente. Eu também não gostava não, irmão. Não vou pedir para você levantar a mão não, mas é ruim gostar de gente, né? A gente dá trabalho. Você faz tudo e não agrada as pessoas. Mas entenda o seguinte: a resposta de Deus para a nossa ferida pelos relacionamentos não é o isolamento, é a cura dentro de relacionamentos. Pastor, me feriram no passado. Legal, entendo isso, reconheço isso, mas você não vai se curar sozinho. A cura está em você procurar construir relacionamentos. Não é relacionamento perfeito. Se você procurar relacionamento perfeito, você vai se ferir. Não existe. Mas existem relacionamentos. Não existe igreja perfeita, mas existe igrejas. Não existe casamento perfeito, existe casamento. Não existe corpo perfeito, existe corpo. Essa é a verdade. Amém? Que nós sejamos essa igreja e possamos viver isso. Fica de pé. Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra sobre nós. Obrigado pela Tua verdade sobre nós, Senhor. Que todo espírito de isolamento, de solidão, que tem assolado o Teu povo, Pai, seja repreendido, neutralizado do nosso meio, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, para que o Senhor levante relacionamentos saudáveis no nosso meio. Relacionamentos que serão usados como canais do Senhor para curar feridas do passado. Senhor, trate a nossa personalidade. O fruto do Espírito está em nós. E ele gera em nós amor, mansidão, paciência. E isso são frutos que nos levam a um relacionamento saudável. Manifesta isso em nós, Senhor. Eu declaro a Tua bênção sobre os nossos GCs. Que sejam lugares de segurança, de cura, de pertencimento, de crescimento. Que o Senhor dê a cada um de nós a coragem necessária para vivermos essa verdade. Que o Senhor mude a nossa mente e que nós possamos ser a igreja que o Senhor vê, uma igreja que vive em aliança. Eu declaro a Tua bênção sobre essa semana, que venha uma semana de transformação sobre a nossa vida, que venha uma semana de relacionamentos, que nessa semana, Senhor, possamos subir de nível nos nossos GCs, nas nossas comunhões. Senhor, que nessa semana nós possamos ver a Tua mão agindo na simplicidade do nosso dia a dia. Declaro milagres, provisão, respostas, portas abertas, em nome de Jesus. Que a igreja do Senhor seja estabelecida pelo mover do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe, que você tenha uma semana abençoada, e a gente se encontra nos nossos GCs
em nome de Jesus. Deus abençoe.